Se você foi beneficiário de doação ou herança no último ano e pagou o ITCMD em Santa Catarina através da opção pelo parcelamento, pode ser que você esteja pagando uma multa ilegal, uma multa de 20% de forma ilegal. É isso mesmo. Pois bem, e o ITCMD é o imposto que incide sobre doações ou herança, mas acontece que muitas famílias ou beneficiários não têm condição de fazer o pagamento em cota única, que é a regra geral. Por conta disso, a própria legislação confere a autonomia e o poder de escolha ao contribuinte para que ele possa fazer a opção pelo pagamento parcelado. E aí que está o problema. Por conta de uma recente alteração na legislação de Santa Catarina, essa alteração abriu margem para que a Receita Estadual interpretasse esse dispositivo de modo que, quando o contribuinte faz a adesão e opta pelo parcelamento, há uma incidência de multa de 20% sobre o valor do imposto. E o nosso desafio aqui nesse vídeo é conseguir analisar toda a estrutura, todo o conjunto normativo, toda a legislação que regula o tema, inclusive os regulamentos e as manifestações da Fazenda Estadual, para a gente verificar se a incidência dessa multa é ilegal ou não. Então pensa comigo, se a própria lei concede essa opção para o contribuinte escolher se ele quer pagar parcelado, por que motivo há de incidir uma multa de 20%, considerando como se fosse alguma forma de infração, alguma penalidade? A própria lei autoriza o contribuinte escolher. E é aqui nesse ponto onde a gente começa a construir o nosso raciocínio e a nossa análise para verificar se essa incidência é legal ou não. Esse é o nosso ponto de partida, a Lei Estadual de Santa Catarina, 13.136, que dispõe sobre o ITCMD. Artigo 4º, o imposto será pago na forma e prazos previstos em regulamento. E é isso que nós vamos ver agora. Então, no artigo 11, na Lei 13.136, diz o seguinte: o crédito tributário, que é o ITCMD, poderá ser parcelado em até 48 prestações mensais, iguais e sucessivas, ou seja, cada prestação ela é autônoma, cada prestação tem um vencimento. Hoje é maravilha. Se a lei me autoriza a aderir um parcelamento em até 48 vezes, é nessa opção que eu vou. Onde que diz que tem a multa? Vamos para o próximo ponto. Artigo 13, na mesma lei que trata do ITCMD, na mesma lei que autoriza a opção pelo parcelamento, fica sujeito à multa de 20%, até aí tudo bem, aquele que deixar de abrir no prazo legal o processo de inventário ou partilha. Aqui a gente não está falando de abrir no prazo, aqui a gente está falando de adesão à modalidade de parcelamento do pagamento do imposto. E os outros incisos tratam de penalidades, quando a gente deixa de fazer declarações, quando há uma atividade de sonegação e penalidades expressamente previstas, mas que nada tem a ver com a questão do parcelamento. Seguindo o nosso grande novelo, artigo 14, que vai falar sobre o pagamento fora do prazo. O imposto pago fora do prazo na legislação será acrescido de juros de mora e multa. Mas lembrem que nós vimos lá atrás que a questão do parcelamento ela é uma alternativa concedida pela própria legislação. A lei autoriza a opção, mas a lei não fala absolutamente nada de que o fato de optar pelo parcelamento vai estar sujeito à incidência de multa. E só relembrando dessa questão em relação ao pagamento fora do prazo, como nós vimos no artigo 11, as prestações serão mensais iguais e sucessivas, ou seja, reforçando, cada prestação vai ter um vencimento autônomo. Ora, então a menos que a pessoa realmente pague a parcela fora do prazo, não tem que se falar em nenhum tipo de incidência de penalidade, nenhum tipo de incidência de multa, pois não está havendo pagamento fora do prazo, como a própria lei estabelece. E como nós vimos lá na lei do ITCMD, que a forma é prevista de acordo com a legislação, aqui está o regulamento e que vai tratar o prazo, forma e todos os detalhes. Artigo 14. O imposto, inclusive a primeira parcela, deve ser pago no prazo de 30 dias contados da data do envio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, que é a DF-ITCMD. Então, o contribuinte ele tem o prazo de 30 dias para fazer o pagamento do tributo, a partir do momento em que ele presta a declaração, que ele faz a informação para a Receita Estadual. Ah, Jean, mas eu não tenho que fazer um pedido formal de parcelamento para a Secretaria da Fazenda? A própria legislação aqui no artigo 16 vai trazer essa previsão. Parágrafo 6º do artigo 16. Considerar-se-á aprovado o pedido de parcelamento do imposto no ato de quitação da primeira parcela. Então, a partir do momento em que a pessoa pagou a primeira parcela e que ela está dentro do prazo daqueles 30 dias contados do momento em que ela enviou a declaração, ela segue dentro do prazo, ela segue dentro das regras da lei. E a Fazenda Estadual tem se socorrido nesse disposto, nesse dispositivo normativo, para poder fazer a aplicação da incidência dessa multa de 20%. Artigo 69A da Lei número 5.983 de 1981, que trata sobre infrações fiscais. O tributo pago fora do prazo previsto, mas antes de qualquer procedimento ou na medida de fiscalização, será acrescido da multa equivalente a 0,3 ao dia por dia de atraso, limitada a 20%. Mas aqui eu tenho a impressão de que a Fazenda colocou tudo dentro da mesma cesta.
ela pegou e considerou aqueles créditos tributários que já estavam vencidos e misturou junto com esses créditos tributários objeto de parcelamento e que não tinha qualquer tipo de infração ou de penalidade. Então ela decidiu aplicar essa lei que aborda o assunto de infrações tributárias, ou seja, quando o contribuinte já tenha cometido algum tipo de infração, que ele não tenha respeitado o que a lei determina, aí sim a aplicação da multa. Mas a questão do parcelamento, a lei autoriza. Então não faz sentido a aplicação e a incidência dessa multa de colocar tudo junto dentro da mesma cesta e aplicar essa penalidade. E aí nós vemos na sequência no artigo 69b, na hipótese de parcelamento do crédito tributário. Então é aqui que talvez cause essa confusão em relação àqueles créditos que já tenha havido uma infração, que o contribuinte tenha deixado de pagar dentro do prazo, então sim, estariam sujeitos a essas penalidades previstas nessa legislação. Mas aqui, de novo, eu acredito que houve uma confusão e desvirtuou o dispositivo normativo para trazer também essa opção do parcelamento, mesmo que dentro do prazo, mesmo que dentro da viabilidade e da possibilidade que a lei autoriza, que a lei concede, que a lei confere ao contribuinte. Então vejam, só separando o joio do trigo, nessa legislação que aborda a questão relativa a infrações tributárias, que de fato existem penalidades, que de fato existem incumprimentos por parte do contribuinte que não seguiu o que a lei dispõe, aí sim estariam sujeitos a essas infrações, a essas penalidades, a essas multas e todas as questões previstas. Mas aqui quando a gente fala de parcelamento não é uma infração, é uma opção que a lei autoriza, prevê e confere para o contribuinte. Então não tem como misturar as duas coisas dentro de uma mesma cesta e sujeitar esse contribuinte penalizando ele só pelo fato de ele ter optado pela forma de parcelamento ao invés de pagar em cota única. E agora a gente vai ganhar um pouco mais de profundidade, nós vamos passar a analisar a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional para conseguir demonstrar que a aplicação, a incidência desses 20%, ela pode ser considerada ilegal e também inconstitucional. Constituição Federal, artigo 150, inciso 1. É vedado à União, aos Estados, exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. E esse é o princípio da legalidade. Portanto, essa incidência de multa de 20%, quando o contribuinte opta ao não fazer o pagamento em cota única e sim através do parcelamento, deveria estar prevista, deveria estar disposta de forma expressa na legislação de Santa Catarina. E ainda na Constituição, no inciso 4º do artigo 150, é vedado utilizar tributo com efeito de confisco. Ora, a incidência de uma penalidade em cima de um ato legalmente previsto pode trazer uma desproporcionalidade. Você trazer uma penalização numa circunstância que sequer tem algum tipo de infração. Então também poderíamos ter o enquadramento dessa questão desproporcional e desarrazoada, um tributo, uma penalidade derivada de um tributo que poderia ter um efeito confiscatório. Até mesmo porque desvirtuar a disposição legal da forma que vem sido feita, ela desvia realmente a intenção verdadeira do legislador, que era, através da lei de infrações tributárias, penalizar aqueles que não cumprem as disposições legais. E que, nesse caso, estaria penalizando aquelas pessoas que aderem ao que a própria lei autoriza. Seguindo pelo princípio da legalidade, agora já no Código Tributário Nacional, que é uma lei federal, aqui nós temos no artigo 97, que somente a lei pode estabelecer, obviamente a instituição ou extinção de tributos, a majoração, questão de definição de fato gerador, obrigação principal, fixação de alíquota e no item 5, a cominação de penalidades para ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas, na lei definidas. E como nós vimos na lei de Santa Catarina, esse ato de adesão ao parcelamento ele é totalmente legal. Não tem nada de ilegal, nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de infração, simplesmente pelo fato do contribuinte aderir ao parcelamento, quando ele tem a opção de fazer esse parcelamento ao invés de pagar em cota única. E aqui nós temos um ponto-chave importantíssimo no Código Tributário Nacional, que são as causas que suspendem a exigibilidade do tributo. Artigo 151, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Item 6, o parcelamento. Então, de maneira bem singela, quando há a suspensão dessa exigibilidade do crédito tributário, a regra que tem que ser seguida é respeitar os parcelamentos, as mensalidades, os pagamentos iguais sucessivos cujos vencimentos e prazos são autônomos, pois assim que o contribuinte adere, ele tem uma renegociação, uma repactuação dos prazos que são parcelados através das mensalidades, de novo, com seus vencimentos e prazos autônomos e redefinidos pelo próprio parcelamento. E aqui a gente não está falando de crédito tributário vencido, aqui a gente está falando da negociação da forma de pagamento quando do início da vigência da declaração e a constituição do crédito tributário. Ele sequer chegou a vencer, sequer chegou a estar fora do prazo. E a previsão do artigo 112,
que seria a nossa boia de salvação, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, sobretudo, conforme o item 4, mediante a natureza da penalidade aplicável ou da sua graduação. Então, de novo, batendo na mesma tecla, nessa situação de adesão ao parcelamento não tem nem o que se falar em infração ou penalidade, porque a lei define que, sendo o tributo ou o parcelamento, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para fazer o pagamento. Então, qual é a razão de incidir essa penalidade de 20%? Não faz o menor sentido. E aqui só trazendo a interpretação da legislação tributária em virtude de uma consulta que foi feita para a administração fazendária, a situação era que se tratava de um inventário através de uma escritura pública e a partilha com o respectivo preenchimento e remessa da declaração, que é a DF e TCMD, com solicitação de parcelamento do imposto devido e devido recolhimento da primeira parcela. E vejam que logo na sequência, ainda pagando em dia, no dia 15 de janeiro de 2024, 30 dias após o envio da declaração, o contribuinte já recolheu a segunda parcela, sem que tivesse havido qualquer acréscimo de juros e multa. Todavia, no dia 15 de fevereiro, já na terceira parcela, foram acrescidos a multa de 0,3% ao dia, além dos juros de mora. Então isso aconteceu porque a vigência dessa legislação ocorreu justamente nessa virada do ano fiscal. E a administração tributária sustenta que, sim, que mesmo que o parcelamento tenha sido aderido antes da vigência dessa alteração legal e o pagamento das parcelas foram feito a destempo, como eles chamam, fora do prazo original, estaria sim sujeito a essa penalidade. É realmente muito inadmissível, muito incompreensível. E concluindo o nosso racional, que a incidência de multa moratória de 0,3% ao dia limitado ao máximo de 20% para o pagamento a destempo do tributo, ou seja, fora do prazo, inclusive no parcelamento do crédito tributário dele recorrente. Então, de novo, conforme tudo isso que a gente já viu anteriormente, toda essa construção e essa costura dessa relação normativa, a gente vê que a administração fazendária acaba se valendo desses institutos para que possa incidir essa multa de 20% na medida em que há a opção pelo parcelamento. Eu só gostaria de consignar aqui o máximo respeito aos analistas da Fazenda Estadual, que são profissionais altamente qualificados. Eu mesmo já estive em inúmeras palestras que eles ofereceram junto à OAB para esclarecer inúmeras dúvidas da classe e são pessoas assim extremamente solistas, extremamente qualificadas, mas com todas as vênias, com todo o respeito em relação à interpretação desse dispositivo normativo que trata sobre infrações tributárias. A impressão que eu tenho é que a incidência e a aplicação dessa multa de 20% no fato do contribuinte, do beneficiário de uma doação ou da herança optar pelo parcelamento e que venha pagando dentro dos prazos que foram repactuados através desse parcelamento, me traz a impressão, honestamente e respeitosa, de que a aplicação ela é ilegal e inconstitucional. Então, se você conhece alguém que passa ou que tenha passado por uma situação desconfortável, às vezes até num momento de dificuldade, num momento de luto, e tenha honrado com essa multa de forma indevida, peça para que essa pessoa assista esse vídeo, para que ela leia a publicação na íntegra, onde eu trago todo o detalhamento desse estudo, e que ela busque a orientação de um advogado de confiança para que ela verifique se realmente essa multa que ela tenha feito o pagamento, se ela foi devida ou se ela foi indevida. E a gente espera profundamente que o Poder Legislativo e o Executivo tomem conhecimento dessa situação e que façam o possível para equilibrar essa relação aí entre o contribuinte e o fisco.